E aí nós começamos a perceber que quando nós tomamos decisões por nossas contas, consequências ruins acontecem porque eu resolvi tomar aquela decisão. Aí eu penso naquela jovem adolescente apaixonada que não consegue enxergar todos os defeitos do seu noivo. Talvez o pai e a mãe já avisou que não vai dar certo, mas ela insiste porque ela está apaixonada. Talvez vários sinais Deus já mostrou para ela, mas ela insiste porque ela está muito apaixonada. E aí ela insiste, 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 mesmo sabendo que não vai dar certo, mesmo tendo sinais de Deus que não vai dar certo, insiste até o final e casa. E aí vive um casamento muito difícil, complicado, e vai viver um casamento complicado pro resto da vida, porque a Bíblia diz que é até que a morte nos separe. E aí, mais uma vez, eu lembro de uma história minha. No ano passado aconteceu essa história, no qual eu tinha um emprego certo, estava já desempregada há mais de 6 meses, e aí eu fiz uma entrevista, fui chamada para entregar a documentação para começar naquela semana. E aí eu fui contente, sempre falando que era a vontade de Deus, eu fui contente para esse local, era para eu trabalhar no hospital Albert Schweitzer, esse de Realengo. E eu fui contente falando para todo mundo que Deus estava fazendo algo maravilhoso na minha vida, eu ia começar a trabalhar. Mas antes de sair de casa, eu falei: Senhor, se for mesmo da tua vontade que eu fique nesse lugar, faça a sua vontade na minha vida. Eu não quero fazer eu com minhas próprias mãos, eu quero fazer a tua vontade. Mas se não for, faz acontecer qualquer coisa lá que eu não consiga completar esse processo. Amadas, vocês não têm ideia, nem temos tempo aqui nesse vídeo para eu te contar quantas e quantas situações eu enfrentei nesse dia para que eu não concluísse esse processo. Muitas situações, até meu pai chorando, me ligando, dizendo que estava passando muito mal aconteceu. Até o cara do Uber que me ajudou para me levar em outro determinado lugar, ele falou: você precisa de ajuda para alguma coisa, e me deu uma palavra contrária a eu ficar nesse emprego. Até uma menina que era para entregar currículo junto comigo, e ela fez uma pergunta que ela não gostou, ela falou: não, assim então eu não vou ficar. Mais um sinal, vários sinais, vários Deus me deu para eu não ficar naquele emprego. E aí, com muita tristeza no meu coração, eu voltei lá depois de já ter entregue tudo para a recrutadora. Eu voltei lá chorando e disse: eu não quero ficar. Ah, mas por quê? Não, porque eu sei que não é vontade de Deus pra mim ficar aqui. Queridas, na semana seguinte, ou no mesmo dia, ou no dia anterior, não sei, eu sei que foi na mesma semana, eu vi uma reportagem na internet dizendo que estava uma crise muito grande no Albert Schweitzer, do qual o governo não estava pagando e os seus funcionários estavam passando fome, fazendo vaquinha para poder um contribuir com o outro com alimentos, porque as pessoas que trabalhavam só ali estavam passando fome, porque não estavam recebendo o digno salário. E Deus me livrou disso. E aí, será que vale a pena você continuar fazendo a sua própria decisão, ou vale mais a pena você ouvir a voz do Senhor? Elimeleque foi para Moabe, não ouviu a voz do Senhor, e ele faleceu juntamente com seus 2 filhos. Não diz aqui no livro qual foi o motivo da morte deles, mas eu sei que num período de 10 anos, que provavelmente a fome de Belém não os levaria em 10 anos, eles morreram. Noemi ficou só. E aí Noemi percebe que ela está no lugar errado, porque ela está no lugar onde não adora o Deus verdadeiro. E ela fala para as suas noras: eu vou para a cidade onde nós adoramos o verdadeiro Deus, não precisa me seguir, mas eu vou para lá, até porque eu sei que o Senhor levantou provisão e o pão já voltou. Eu convido você a ler Ruth 1:6, na qual ela diz para as suas noras: então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. O povo de Israel, ele foi ensinado pelo Senhor a confiar nele. Não importa as circunstâncias, não importa a invasão do inimigo, não importa a seca, não importa a tristeza e a dor do seu coração. O Senhor nos ensina a cada dia a confiar nele. E enquanto eu e você não pararmos para confiar nele, mesmo que seja uma dor muito grande, aquele dia foi um dia que eu desisti daquele emprego de muita dor para mim, eu chorei muito.
porque eu estava desistindo de um emprego bom para mim de novo, mas sabendo que era da vontade de Deus e que Ele queria o melhor para mim, o que foi comprovado em seguida, né? Será que uma fuga era a única saída? Aí eu te pergunto, será que fugir desse problema, saindo da sua casa, ou desistindo do emprego, ou se enfiando em mais e mais empregos para fugir da sua família, será que essa é a solução correta? É a única saída mesmo que você tem? Ou mesmo, talvez, eu não sei até onde esse vídeo vai alcançar, mas talvez você que tenha desistido de viver e esteja tentando contra a sua própria vida, será que você se matar é a única saída? Querida, Jesus tem a única saída para nós. Ele pode nos dar paz e consolo em meio à guerra, em meio à fome. Ele pode nos dar paz. Somente a família de Elimeleque saiu da cidade de Belém. O resto do povo de Deus continuou lá. Passaram fome porque era necessário, foi castigo do Senhor, porque eles abandonaram a sua fé. Passaram fome, mas o Senhor lembrou deles e trouxe o pão novamente. Não é mesmo? E aí mais uma pergunta que fica, será que ele viu que a fome era um sinal do descontentamento divino? Você que é mãe, você que é pai, quando você se descontenta com seu filho, você dá um castigo para ele para ensinar, não é mesmo? Muitas vezes o Senhor fez isso com o povo de Israel, com o povo dele. Deu um castigo para ensiná-los a viver e confiar nele. Nós precisamos aprender a confiar. Cada experiência, cada tragédia que vivemos nos dá esperança e experiência para uma próxima. É um ensinamento que nós temos do Senhor. O Senhor lembrou dando pão e eles aprenderam a confiar nele em todas e qualquer situações, né? E escapando da fome, então, com medo de morrer, Elimeleque foi para Moabe, mas ele morreu mesmo assim. Lá morreram Elimeleque e seus 2 filhos, em 10 anos. Por que não foram para algum lugar onde se adorava a Deus? Desistiram de Deus. Uma outra coisa que acontece com quem enfrenta uma tragédia é simplesmente deixar de ir para a igreja. É claro que a tristeza decepciona o nosso coração, mas não é o momento de desistir de Deus, desistir de estar com seus irmãos adorando ao Senhor. Hoje estamos vivendo esse momento, mas existem muitos e muitos cultos acontecendo nas redes sociais, no YouTube. Não abandone a sua fé, não pare de ler a Bíblia, não pare de orar. Porque se já está ruim eu orando e adorando ao Senhor, que dirá eu virando as costas, abandonando a minha fé, abandonando o meu Deus? Falta de confiança na providência divina? Será que realmente você não confia naquele que te criou, naquele que te trouxe até aqui? E os milagres que você já viveu, você já esqueceu? O povo de Israel viveu muitos e muitos e muitos milagres e eles esqueciam. E você, já esqueceu os milagres que Deus fez na sua vida? Ou os milagres que você já viu na vida de uma outra pessoa? Será que você já esqueceu disso? Situações limites como essa que Elimeleque viveu são para que nossos corações sejam testados e provados. Essas situações, elas potencializam os pecados que estão dentro do nosso coração. O pecado está dentro do nosso coração. Em pecado me concebeu minha mãe. E situações limites me fazem desistir, me faz ter vontade de atentar contra a minha própria vida, me faz vontade de abandonar a igreja, abandonar o meu Deus, parar de ler a Bíblia e parar de orar. Mas é aí que você está sendo provado e testado. E você vai sair daí com esperança e experiência para uma próxima situação difícil. Mas independente de qualquer coisa e qualquer decisão que você tenha tomado, querido e querida, nada foge ao controle de Deus. A decisão humana que você tomou lá atrás, ou agora, ou vai tomar daqui a algum tempo, não vai fugir o controle de Deus. Embora Elimeleque tenha tido essa decisão errada e uma decisão humana, não ouviu ao Senhor, estava no controle de Deus tudo isso. E Ruth, né, que voltou com Noemi para a cidade de Belém, casou com Boaz lá na frente. Você tem que ler Ruth para poder ver o restante da história. E ela veio a ser mãe de Obed, que foi o pai de Jessé. Lembra quem é Jessé? O pai de Davi. Ela foi participar da linhagem de Davi. Peraí, mas não foi da linhagem de Davi que veio nosso Senhor Jesus? Viu? Nenhuma tragédia é para a morte.
ela é para nosso ensinamento. Nenhuma decisão que você tome errado hoje é para fazer você ficar mais e mais profundo. O Senhor continua te levantando e dessa tragédia pode fazer uma coisa muito boa na sua vida. Creia nele, confie sempre e o mais ele fará na tua vida. Um beijo, que Deus possa abençoar o teu coração com essa palavra, assim como tem abençoado o meu. Amém? Fica aí para a próxima, para a gente fazer a conclusão do nosso estudo. Ainda falta o tópico 3, a conclusão. Espere ansiosa pelo próximo vídeo, tá bom? Um abraço a todas.